Este vídeo marca o início da série e estabelece as bases conceituais do modelo, deixando claro que toda a prática futura depende antes da compreensão das leis e da estrutura que organizam o processo. Sejam todos bem-vindos. Antes de qualquer mudança visível, antes de qualquer prática concreta, existe sempre um momento menos empolgante e, ao mesmo tempo, mais decisivo. É aquele instante silencioso em que você percebe que avançar sem entender o terreno costuma gerar mais esforço do que resultado. Talvez você já tenha vivido algo assim. Este vídeo inaugura uma série e tem uma função muito clara: estabelecer as bases conceituais e estruturais do modelo que sustenta todo o programa. Nada aqui foi pensado para ser aplicado às pressas. Antes da prática, é necessário compreender o campo em que estamos operando, as leis que o regem e o método que será utilizado. Este é um passo de fundação, e fundações pedem tempo. Uma das perguntas mais recorrentes sobre este programa é simples na forma, mas profunda no conteúdo. O que exatamente isso é? Costuma-se dizer que é um programa de mudança de mentalidade e expansão de consciência. Essa definição não está errada, mas ela ainda não alcança o núcleo do que está sendo proposto. Na prática, este é um programa de estudo da vida e do ser humano, e não existe caminho mais direto para compreender a vida e o ser humano do que estudar a sua fonte original de criação, os pensamentos. Vale a pena manter isso em mente desde o início. Tudo o que será apresentado ao longo desta série parte dessa premissa. Este modelo não surgiu pronto. Ele chegou agora à sua 10ª versão porque foi construído, testado, ajustado e lapidado ao longo do tempo. Cada versão nasceu da observação rigorosa de resultados concretos, não de teoria isolada. Essa 10ª lapidação representa até aqui a forma mais precisa e robusta que conseguimos alcançar. Não apenas para entregar, mas para continuar aplicando dia após dia. Por isso, este primeiro passo é deliberadamente mais extenso. Ele não deve ser ignorado nem acelerado, mesmo quando a mente pede avanço. Em qualquer construção sólida, a fundação determina o que pode ser erguido acima dela. Quanto maior a estrutura, maior a exigência de uma base estável. Avançar sem compreender os fundamentos compromete todo o processo, mesmo quando a intenção é boa, e muitas vezes bem intencionada demais. O que será apresentado aqui não é uma solução pontual para um problema específico, não se trata de escolher apenas o que parece mais urgente agora. Essa lógica imediatista é um erro comum, especialmente em processos de transformação. Antes da prática é necessário domínio conceitual. Assim como em qualquer formação séria, o entendimento vem antes da aplicação. Aqui o entendimento precede qualquer transformação consistente. Sem essa ordem, o esforço se dispersa. O modelo opera simultaneamente em 3 cenários. O primeiro é o cenário passado, o ponto de partida, o momento em que os resultados desejados pareciam distantes, improváveis, quase pertencentes a outra vida. O segundo é o cenário atual, construído pela aplicação consistente dessas ideias. Esse deslocamento entre passado e presente gerou dados, correções, aprendizado e maturidade suficiente para estruturar um método. E existe o terceiro cenário, o futuro. Mesmo a partir do ponto atual, ele ainda parece distante e impossível. Isso é intencional. Um cenário impossível mantém o processo vivo, ativo e alinhado às leis da realidade. Ninguém ocupa uma posição superior nesse campo. Todos entram novamente no mesmo processo de criação, inclusive quem ensina. Esse modelo se sustenta porque a realidade não é aleatória. Ela é regida por leis, e leis operam independentemente de serem conhecidas ou ignoradas, produzem resultados em 100% dos casos, sem exceção. A premissa aqui é simples e inegociável: causa e efeito. Quando a causa correta é produzida, o efeito é inevitável. Não imediato, mas inevitável. Por isso o método é matemático. Não como metáfora abstrata, mas como expressão de precisão. Em qualquer equação, de um lado está a causa, do outro o efeito. Quando o resultado não aparece, o erro não está na lei, está na execução da causa. Esse ponto costuma exigir honestidade. Um dos grandes diferenciais do modelo nasce dessa compreensão. A maioria das abordagens existentes trata a vida de forma fragmentada: dinheiro de um lado, saúde de outro, relacionamentos em outro compartimento. O resultado costuma ser uma vida desequilibrada, onde ganhos em uma área exigem perdas constantes em outra. Isso não acontece por acaso. Aqui a premissa é oposta.
A vida não é composta por partes independentes. Quando se trabalha a mentalidade a partir de um cenário de vida completo, todas as áreas passam a ser tratadas como uma única unidade. O pensamento deixa de ser fragmentado. As ideias passam a ser filtradas pelo impacto que geram no todo da experiência de vida. Esse filtro muda silenciosamente a tomada de decisão. Pensar em um resultado isolado gera ideias incompatíveis com o conjunto. Pensar em um cenário completo altera automaticamente a qualidade das ideias, das decisões e da rotina. O trabalho é o mesmo, o alvo é que muda, e isso faz diferença. O pensamento é a matéria-prima original, ele não tem forma até receber uma direção. Como uma ferramenta em branco assume a forma do que é projetado, essa forma é o cenário de vida. O mundo físico é o pensamento em estado denso, energia desacelerada até se tornar matéria. Entre um e outro há um processo. Por isso, o foco do modelo é o estudo dos pensamentos, não apenas os mais óbvios, mas também os padrões recorrentes, os desvios sutis e aqueles que realmente produzem desdobramentos na realidade. O invisível passa a ser mensurado por meio da rotina, das decisões e dos resultados, onde não há abstração. Para garantir consistência, o modelo estabelece 4 portões de aprovação. Eles existem para conter impulsividade e evitar conclusões prematuras, algo comum quando a expectativa é alta. O primeiro portão é a definição clara do cenário de vida. O segundo é o compromisso real com esse cenário. O terceiro é a união consciente entre causa e efeito com a lapidação da ideia. O quarto é a construção da autoimagem necessária para sustentar essa ideia. A rotina, então, é ajustada para manter o processo ativo pelo tempo suficiente para se traduzir em realidade física. Sem rotina, não há desaceleração consistente. A autoimagem não vem antes da ideia. Ela surge como consequência dela. O erro comum é limitar as ideias à identidade atual, e, ao fazer isso, limitar os resultados possíveis sem perceber. Existe também a linha do tempo. O pensamento é rápido, a matéria é densa. Entre os dois existe o tempo. Esse intervalo não invalida essa criação, ele apenas representa o processo natural de desaceleração, decisões, ações, pessoas, recursos e disciplina organizando a ideia até que ela se torne experiência física. Aqui, paciência não é passividade. Toda experiência vivida já esteve em algum nível nos pensamentos. O tempo dificulta a percepção dessa conexão, mas não a elimina. Ela continua operando. Quando isso é compreendido, surge o observador, uma instância interna que verifica continuamente se as causas corretas estão sendo produzidas, independentemente da ansiedade por resultados imediatos. Esse observador sustenta o processo. A mente não opera por controle absoluto, mas por direcionamento. Assim como um sistema de navegação, quando o destino está definido, os ajustes de rota acontecem. Não é necessário conhecer todo o caminho. É necessário sustentar o direcionamento, mesmo quando o trajeto muda. O cenário de vida não deve ser excessivamente detalhado no início. Rigidez excessiva reduz possibilidades. O foco deve estar na experiência desejada, não nos meios específicos. A desaceleração pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo da flexibilidade da autoimagem e da capacidade de adaptação da rotina. Esse ritmo varia, e isso é esperado. Não existe comparação válida entre processos individuais. O compromisso é sempre o mesmo: produzir corretamente as causas dia após dia. Este vídeo cumpre a função de fundação. Tudo o que vem a seguir se apoia nesses princípios. Sem esse entendimento, a prática perde coerência. Com ele, o modelo se sustenta, se expande e se torna aplicável a qualquer cenário de vida. No próximo conteúdo, avançaremos a partir dessa fundação para aprofundar como essas ideias começam a se traduzir em direcionamento prático, mantendo a coerência entre pensamento, método e realidade.